Antes de mais, muito boa tarde. Para mim é uma honra enorme estar aqui, portanto, a apresentar o nosso caso. Estamos em Tibais, portanto, no Mosteiro, que representa, portanto, para a Vieira Lopes um exemplo de uma obra que foi feita já julgo há uns 6 anos atrás, e tem a ver com a área da climatização, portanto, um projeto que a gente desenvolveu aqui juntamente com uma empresa aqui local. E também, de certo modo, há aqui uma certa ligação a este espaço, porque, bom, ao longo da vida, a minha esposa, julgo que a família nasceu aqui, depois, entretanto, casei-me ali na igreja e as coisas foram andando, não é, nesse sentido. Portanto, há aqui uma ligação com este espaço, portanto, se calhar um bocado maior do que um simples evento desta natureza, não é? Ora bem, eu venho falar de um caso, portanto, da empresa que dirijo e que, de certo modo, tem tudo a ver com o que foi falado até agora, uma vez que nós nascemos, já vai fazer este ano 16 anos, englobados no crescimento que havia na altura das empresas de construção civil aqui da zona de Braga. Crescemos, portanto, um bocado no fornecimento ou como subcontratação da área da construção civil e, a certa altura, vimos que não era aquele o caminho que queríamos percorrer, porque começaram a surgir dificuldades, portanto, quando começou a surgir esta fase da crise mais acentuada, mais crespada, há cerca de, posso dizer, 6, 7 anos, que se começou a sentir muito nas pequenas empresas, como era o nosso caso, que forneciam serviços para as empresas grandes aqui da zona da construção civil, e houve necessidade de, por um lado, portanto, encontrar novos caminhos para conseguir, digamos, posso dizer essa palavra, sobreviver um pouco ao panorama que tínhamos pela frente e também desafogar um bocado nosso dia-a-dia, porque há uma conclusão que a gente tira facilmente. Portanto, o setor da construção civil, ainda hoje acontece isso, não é? Está demasiado... portanto, está demasiado complicado trabalhar-se em Portugal nesse setor, porque eu penso que as leis são demasiado favoráveis às empresas maiores e prejudicam as empresas mais pequenas, isso não há dúvida nenhuma, e estar a trabalhar num setor destes implica quase ter uma capacidade de super-homem, posso dizer, ou um instinto de sobrevivência que é difícil de conseguir. Portanto, estou a falar do setor da construção civil. O que é que nós fizemos? Portanto, nós, em termos de empresa, já agora eu também sou um ex-aluno da Universidade de Minho, de Mecânica também, e como, aliás, outra pessoa que esteve aqui antes, e também saí da universidade para me inserir no setor, portanto, dos projetos. Depois, entretanto, decidi, como havia já aqui uma certa tendência para o empreendedorismo e para querer gerar alguma coisa, decidi começar logo de novo um projeto de uma empresa. E, entretanto, comprei a parte dele há coisa de 6 anos atrás, do meu sócio, não é? E ele reformou-se e continuei o trajeto. Em termos de empresa, o que nós temos, o que tivemos foi 10 anos de trabalho, portanto, na área de construção civil, subcontrato. Depois, ao final desse tempo, criámos um departamento industrial e decidimos enverdar, portanto, por uma atividade industrial de produção de unidades de tratamento de ar, um bocado a espreitar aquela alteração legislativa que surgiu quando apareceu o decreto-lei da qualidade do ar e o recesso, não é? Montámos, portanto, uma unidade de produção industrial, um departamento de produção industrial para produzir unidades de tratamento de ar e sabíamos que era um mercado bastante complicado, com cerca de 34, agora já são mais, na altura eram 34 empresas no espaço europeu a trabalhar neste setor e um mercado bastante competitivo, com
marcas de renome e de projeção mundial, e nós éramos uma empresa demasiado pequena para conseguir competir no mercado europeu. O que fizemos foi as coisas um bocado ao contrário dos outros. Eu nunca mais me esqueço que, uma altura, contactei um chamado Software Developer, que é uma empresa que ajuda a desenvolver softwares na Irlanda, e marquei uma reunião em Lisboa com este senhor. E, entretanto, disse-lhe que tinha, quando cheguei a Lisboa, sentei-me com ele lá no hotel para ter uma reunião e disse-lhe: olha, isto é muito simples. Eu queria comprar um software para poder certificar uma marca no Eurovent e na TUV na Alemanha, mas não tenho fábrica nenhuma, não tenho nada. E o homem ficou muito admirado porque disse assim: pá, todos os casos que eu tive até hoje, são muitos, a nível mundial, nunca ninguém apareceu a querer comprar ou a querer desenvolver um software sem ter fábrica nenhuma. Normalmente eu chego à fábrica, vejo a fábrica e desenvolvo o software em função das necessidades. O contrário nunca me tinha surgido. E eu disse: olha, mas está aí o primeiro caso, porque eu sei que não consigo vender no mercado europeu sem ter as certificações da TUV na Alemanha. Eles exigem um software, assim eu não consigo montar uma fábrica e começar a vender ou pelo menos ter algum sucesso de vendas sem ter um software e sem ter uma certificação. E ele disse: pronto, vamos a isso, vamos lá trabalhar no caso. Então metemos um colaborador nosso na Irlanda a trabalhar junto com eles, a desenvolver o software. O que é que conseguimos? Logo à partida, um acesso muito rápido a bons fornecedores, a ferramentas, conseguimos ir buscar, portanto, digamos, também vínhamos também de instaladores e usávamos softwares de outras marcas, conseguimos desenvolver um software que foi considerado na TUV dos mais evoluídos que lá apareceram, porque fomos buscar um bocado dos outros fabricantes todos e construímos um software baseado, portanto, em informação, se calhar um bocado privilegiada, e depois começámos a produzir as máquinas. Isto foi outro aspecto interessante, foi chegar à Alemanha para certificar uma máquina sem ter a unidade fabril nenhuma. Portanto, nós fomos certificar uma máquina na TUV, na Alemanha, e dissemos: olha, nós não temos fábrica nenhuma, queremos certificar uma máquina para começar a vender. Isto é uma coisa um bocado diferente do que habitualmente se faz no meio empresarial, que normalmente começa-se a produzir produtos de baixa qualidade, começa-se a fazer as coisas um bocado para servir o vizinho ou alguém que está à volta, e depois é que se vai à procura das certificações e do investir neste tipo de coisas. Nós tínhamos a sorte de vir de ter aqui alguma capacidade de investir, porque vínhamos da Vieira Lopes. Portanto, eu acabei por não referir, portanto, nós a empresa que eu dirijo chama-se Vieira Lopes, mas o tal departamento industrial que a gente criou chama-se Ocram Clima. Portanto, é uma marca de unidades de tratamento de ar que foi criada, portanto, há coisa de 6 anos. Quando o meu sócio saiu, eu resolvi investir, portanto, num departamento industrial, criar a marca Ocram Clima, que é aquilo que estou agora a falar, portanto, e que a gente inseriu no mercado e que neste momento já começamos a ser conhecidos. O que é que aconteceu? Quando fomos para a Alemanha certificar a marca com um software desenvolvido no espaço de 6 meses e com, portanto, nenhuma linha de produção, aconteceu logo uma situação caricata, que era um bocado uma pescada de rabo na boca, que é: o organismo certificador diz que para se certificar uma marca eles têm que ir visitar obras. Para visitar obras tem que existir máquinas montadas. Portanto, têm que existir máquinas montadas ou fabricadas para se conseguir chegar à certificação. Ora, quando a gente partiu para a certificação, sabia que, se quisesse vender uma máquina, só a conseguiria vender no mercado português se fosse certificada, porque o regulamento diz que a marca tem que ser certificada, o regulamento português diz que as marcas de ar-condicionado têm que ser certificadas por um organismo europeu. Como é que é possível a gente certificar uma marca num organismo europeu se não consegue vender porque não é certificado, porque todos os projetistas dizem que tem que ser certificado, e ao mesmo tempo, não sendo certificado, não tem máquinas para mostrar, ou não tem máquinas instaladas, não é? Este foi logo o problema à partida, mas pronto, com a boa capacidade que existe à boa maneira portuguesa, a gente consegue sempre arranjar alguma forma, e para nós houve a sorte de virmos realmente de uma empresa instaladora de ar-condicionado, e há sempre forma de se conseguir inventar alguma máquina ou fazer alguma coisa para enganar o sistema, vamos dizer assim, para ser mais correto, para enganar o sistema. Mas o que é o facto é que nós conseguimos certificar a Ocram na TUV e depois, consequentemente, no Eurovent, num espaço
recorde de tempo em relação aos outros. E conseguimos, portanto, inserir, portanto, um software no mercado dos projetistas com um elevado nível técnico e isso fez com que hoje chegamos ao facto caricato de poder dizer isto. Isto é engraçado. Haver, dentro do ramo da construção civil, poder dizer assim: deixamos de fazer obras, nós não queremos fazer mais obras de construção civil porque nós não nos familiarizamos com os contratos que temos que assinar. Isto é engraçado, é poder dizer isto assim. Chegar um cliente e dizer-lhe assim: olha, como aconteceu, nós fizemos aqui a obra do Mosteiro de Tivães e deixámos de fazer obras deste género, de ar-condicionado, num hotel ou qualquer coisa que surja. E chegar um cliente e dizer assim: olha, eu conheço já há uns anos, você fez uma obra tal e tal, queria que me fizesse outra obra. Eu digo, e apresentar-me um contrato na frente e dizer assim: olha, muito sinceramente, não me interessa assinar, porque nós não queremos trabalhar mais neste setor. E as pessoas ficam assim, muito admiradas quando a gente utiliza, portanto, o argumento de que, estando numa situação mais favorável de poder trabalhar sem ter tantos problemas, prefere, portanto, mudar a estratégia, mudar de rumo e dizer assim: não me interessa trabalhar neste setor. E as coisas só poderão mudar no setor da construção civil quando chegar a um ponto em que há, imaginem, muitas obras e poucas empresas. Quando houver muitas obras e poucas empresas e houver uma dificuldade enorme em arranjar empresas pequenas para poder fazer os serviços para as grandes, há de alguém ter que mudar as leis. Portanto, esse é o caso que nós temos no momento. Voltando aos projetos europeus, que eu julgo que é o tema que nos devemos focar aqui, eu tenho a dizer, portanto, que tanto aquilo que disse o meu antecessor da Tecminho, como os mecanismos que existem para conseguir fazer estas mudanças de trajeto como a gente fez, nós estamos bastante satisfeitos com a relação que temos, quer com a Tecminho, quer com as entidades europeias que nos ajudaram, portanto, a chegar ao patamar em que estamos. O caso da Tecminho foi, portanto, nos 2 projetos de IDT que tivemos em curso em conjunto. Fizemos, portanto, uma montagem de um laboratório ao abrigo de um contrato que assinámos com a Tecminho, portanto, de ensaios de uma câmara adiabática na Universidade do Minho que utilizamos para fazer as nossas experiências. A vantagem que nos dá é podermos não só usufruir do resto da panóplia de equipamentos que existe lá, como das pessoas que nos ajudam, portanto, a desenvolver as tecnologias que temos desenvolvido, mas foi uma coisa também um bocado aberta e diferente. Nós ao abrigo do IDT, o financiamento que obtivemos, investimos na Universidade do Minho num equipamento físico, numa coisa física que está lá e que foi comprada pela Tecminho, mas que nós financiamos para nós utilizarmos dentro da Universidade. Aquilo não é nosso, mas ao mesmo tempo nós temos uso total ao abrigo de um contrato de exploração não sei se é 15 ou 20 anos, na altura houve esta discussão, nós assinámos um contrato de utilização total do equipamento que está dentro da Universidade de Minho, ao qual nós acedemos para fazer os nossos ensaios. Qual é a vantagem que a gente teve com isto? E já utilizei este argumento no marketing algumas vezes, que é, por exemplo, veio um parceiro que nós temos na Arábia Saudita, a Portugal, portanto, visitar as nossas instalações, chamou uns entendidos alemães para saber se nós éramos o parceiro certo para entrar com eles ou não num projeto de uma unidade de produção na Arábia Saudita e para servir o mercado do Médio Oriente. E, assim, o laboratório de ensaio, nós somos uma empresa pequena, eu pensei, o que é que eu vou mostrar a estes senhores que vêm aqui para ver, a nível da investigação, a gente está a falar, por exemplo, tenho que ser rápido, está a falar de um purificador de ar, o que é que eu vou mostrar a esta gente do ponto de vista de investigação acerca de purificação de ar? A Universidade do Minho é a solução realmente para se mostrar coisas que a gente estava lá a fazer e que nos levaram a criar credibilidade neste tipo de clientes. Só avançando aqui muito rápido, é assim, nós desenvolvemos um purificador de ar com o abrigo de um IDT com a Universidade do Minho, vencemos o Concurso Nacional de Inovação, que foi o BES Inovação em 2012. Isto aqui são os resultados dos ensaios que fizemos. Estamos neste momento numa fase de certificação disto, que não existem normas e é um bocado complicado no mercado europeu conseguir pôr isto a funcionar.
Portanto, temos inúmeras referências, só para terem uma ideia, em Portugal, Auto Europa, falou-se na Bosch, 2 fábricas da Bosch, da Danone, 3 fábricas da Airbus, uma em Toulouse, 2 em Espanha. Nós temos montado isto em muitos sítios e as coisas têm corrido efetivamente bem. E o que acontece é que a explicação para isto está, sem dúvida, a capacidade de mudar o rumo das coisas, servir-se dos apoios que existem, para fazer parte ou estar ligado a entidades, como é o caso da Tecminha, da Universidade do Minho, para conseguir desenvolver os projetos, e a gente chega ao ponto onde quer e as coisas podem realmente ser diferentes e serem mais positivas para as empresas. Eu acho que o nosso exemplo é um exemplo que eu penso que poderá ser muitas vezes seguido para aquelas empresas que estão com problemas na área da construção civil, e as coisas existem e estão ao alcance de todos. O que é preciso é trabalhar nesse sentido. Este é o projeto europeu que a gente fez, também já agora para terminar, que se chama EFRI, que fomos convidados na altura para substituir uma empresa suíça e que já fechámos o projeto. Portanto, estamos agora numa candidatura do 2020 e que também foi um projeto que correu muito bem. Deu para aprender muita coisa. Não é nada fácil fazer um projeto europeu. Existem muitos entraves, a começar por a nossa dimensão, a dimensão de Portugal, não é? Mas eu acho que nós temos uma capacidade diferente dos outros, que é aquela capacidade que eu falei há um bocado, de nos adaptarmos muito facilmente às situações que surgem e às dificuldades que temos, quer burocráticas, quer de comunicação. Hoje é tudo muito mais, para os portugueses, é muito mais simples do que para um francês, para um inglês. Nós temos uma capacidade de falar, de nos comunicarmos com os outros muito maior do que os outros. É isso que eu venho aqui falar. Ok? Então, muito obrigado.